Oi, pessoal. Estou gravando esse vídeo para compartilhar com as pessoas, principalmente quem está em casa e não está conseguindo assistir às aulas presencial. Essa semana a gente está dando uma olhada geral de onde estamos agora. E aí, até quem realmente já assistiu a aula na sala, como a gente tem poucos recursos, principalmente recursos visuais, eu acho interessante também que todos assistam esse vídeo. Eu fiz uma pequena apresentação para mostrar para vocês, e aí eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. E aí a ideia desse início, né, é a gente trazer um pouco vocês para a nossa realidade, que a gente está agora, trazendo um pouco do conhecimento científico que ele já está acumulado. Então, durante os encontros na sala, eu estou fazendo várias perguntas, trazendo um pouco do que vocês já sabem para o contexto. E como aqui eu não vou ter o retorno de vocês, então eu vou ter que realmente trazer falando bastante coisa e trazer também algumas dúvidas que presencialmente os alunos estão tendo. Então, inicialmente, esse é o questionamento, né? Onde estamos agora? E eu trago para vocês também essa frase, que ela vai nortear muito a forma com que a gente vai estudar a partir dos roteiros de estudo, que é: o que move o ser humano são as perguntas e não as respostas. Então, como eu já falei para vocês, né, na sala, eu vou fazer bastante perguntas, e eu peço para vocês que vocês falem, né, que interajam, dizendo o que vocês sabem, porque, como eu vi, muitos sabem de muita coisa, e quem não sabe, se questionar também e se perguntar. Vamos aqui mergulhar um pouco de todo o conhecimento que a humanidade já acumulou em relação à ciência, principalmente, né? As ciências da natureza e suas tecnologias, principalmente, onde tem as disciplinas que vocês veem de física, química e biologia. Então, a gente tem, antes de mais nada, esse princípio aqui que até o pessoal da informática utiliza bastante, que é o 0 e 1. Esse 0 e esse 1, ele está desde o máximo que a gente conhece, de início do universo, da constituição do universo, até as coisas simples do nosso dia a dia. Então, eu tenho o 0 como nada, o vazio, e o 1 como o início, o indivíduo. Então, eu tenho, por exemplo, início e construção. Eu posso ver o 0 também como destruição. Eu posso ver, se eu pensar na parte elétrica, eu posso ver desligado e ligado. Eu posso ver como morte e vida. Então, são dois conceitos que existem no universo e que foram empregados nessa parte de informática, mas que a gente está inserindo nele e às vezes a gente não percebe. Então, onde foi esse início, né? Onde deixou de ser o 0 e iniciou esse 1? Muitos de vocês disseram que não sabia de nada, mas me relataram que o início de tudo foi a partir do Big Bang. Não lembro ao certo o período, mas faz pouco tempo em que cientistas americanos conseguiram fazer alguns experimentos e conseguiram simular, né, esse início do Big Bang no universo. E aí eu trouxe essa imagem aqui, mostrando que foi a partir dessa explosão cósmica, uma explosão bem interessante, uma explosão silenciosa, né, que no universo não existe propagação de som, então, uma explosão de luz onde deu origem ao universo que a gente conhece hoje, que é o universo que consideramos como infinito, e que deu origem às galáxias. E foi nesse momento em que iniciou o que a gente conhece de tempo e espaço. E aí a gente vai adentrar, a partir desse máximo que a gente conhece, de início de tudo, até o que existe de menor dentro dos organismos e da matéria como um todo. Então, a partir desse início do Big Bang,
surgiram, então, as galáxias. Deixa eu voltar aqui. Então, quando eu vejo aqui as galáxias que estão no universo, nós temos aproximadamente 2 trilhões de galáxias no universo. E dentre essas galáxias existe a nossa, que é chamada de Via Láctea, onde eu tenho aproximadamente bilhões de estrelas. Dessas bilhões de estrelas que existem, existe uma, que é o Sol, que é bem pequenininho aqui. Como tudo no universo também existe um centro, então aqui na Via Láctea eu tenho um núcleo, onde o nosso Sol ele gira em torno desse núcleo. A partir daí da galáxia eu vou aprofundar mais um pouco aqui, né? A gente está dando uma visão geral. Então eu vou ver aqui a nossa estrela, o nosso Sol, que constitui o que a gente conhece como sistema solar. A luz que sai lá do Sol, ele chega à Terra com um atraso de 8 minutos e 18 segundos. E essa luz que chega aqui, né, proporciona a síntese da glicose nos organismos vivos e foi o que fez surgir essa grande quantidade de organismos vivos presentes. A partir dessa parte do Sol, eu tenho aqui a Terra, né? Ela tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos, e nela está acontecendo todo esse processo evolutivo, que nessa imagem está aqui representado, né, desde o início da formação do planeta até o fim, e se a gente observar aqui pelos organismos que constituem e que tiveram presentes aqui na Terra, o ser humano ele foi um dos últimos a chegar a fazer parte desse sistema. Entrando mais aqui em relação ao ser humano, que como vocês viram, né, não é o ser mais importante desse sistema, mas que, como eu perguntei também para alguns alunos em sala, né, o que a gente tem de diferente em relação a outros organismos vivos que estão aqui no planeta. Aqui está a classificação que é utilizada para a biologia, para a separação atual dos organismos vivos. Então, a gente tem o reino Archaea, que são as bactérias mais primitivas. Eu tenho outro grupo de bactéria e tenho esse grupo Eucária. Dentro do grupo Eucária está todos os demais organismos vivos. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem, um desenho, né, de Leonardo da Vinci, mostrando o homem vítreo, onde já se existia esse conceito e esse entendimento, né, que o ser vivo ele também faz parte desse sistema, né, desse círculo, e que a gente também tem um centro. E dentro se a gente adentrar um pouco mais e ver mais para um lado filosófico a questão do ser humano, então a gente pode perceber que esse esquema que eu coloquei aqui embaixo é chamado de constituição septernária, onde a gente pode ver que a nossa parte material, né, da nossa personalidade, ela é composta também por outros reinos que compõem esse planeta. Então, eu tenho aqui uma parte que me compõe, que é constituída do reino mineral. Então, todos os elementos que constituem meu corpo são os mesmos elementos que estão presentes no planeta Terra. Eu tenho também aqui um reino vegetal em mim, que é toda essa parte energética de vitalidade que os seres vivos contêm, e que é muito presente e surgiu inicialmente nas plantas. Eu tenho aqui um reino animal, que foi quando esses seres vivos começaram a se locomover, e que ele é muito ligado à parte emocional. Emoções, sentimentos que também constituem a gente. E eu tenho um reino um pouco mais elevado do que o animal, que seria o reino humano, onde eu tenho uma mente. Essa mente de desejos, né, seria a mente onde a gente tem pensamentos, a gente tem consciência. E eu teria essa parte que realmente seria o indivíduo, onde a gente seria o nosso eu verdadeiro, que ele é um pouco separado desse eu, dessa personalidade humana, mas que traz a gente para algo mais elevado, algo mais divino dentro de nós. A partir daí, a gente vai adentrar um pouco mais, não saindo um pouco mais dessa parte, né,
psicológica, filosófica, para adentrar mais ainda no que constitui o nosso corpo, lembrando que também constitui muitos outros organismos no planeta. Então, eu tenho aqui os tecidos, que constituem o nosso corpo. Eu tenho aqui um tecido estriado esquelético, onde eu consigo ver aqui muitas células constituindo esse tecido muscular, aqui animal. E eu tenho aqui também o tecido vegetal, onde eu consigo ver aqui a delimitação das células vegetais. E dentro deles eu já consigo ver algumas estruturas celulares que compõem. Aqui nesse caso, como é vegetal, é uma planta, eu tenho aqui os cloroplastos, que são organelas responsáveis pela captação do sol, né, para a produção de glicose. E, não menos importante, eu trouxe aqui um representante, existem outros representantes de micro-organismos, bactérias, leveduras, fungos filamentosos, mas aqui, pela nossa atual situação, né, do Covid-19, eu trouxe aqui uma imagem da SARS-CoV-2, como ficou chamado, chama o vírus da Covid-19, onde eu tenho aqui uma imagem de microscopia eletrônica de varredura, que é uma microscopia muito mais elaborada. Isso daqui, essas duas primeiras imagens aqui a gente consegue ver, por exemplo, no microscópio que tem na escola, mas essa outra aqui não, é um microscópio muito mais elaborado, onde precisa de muito mais recursos. E aí eu tenho aqui vários vírus atacando uma célula do sistema imunológico. E aqui uma imagem ainda muito mais aproximada desse vírus, né, que é muito divulgado também na internet, nas redes sociais, nos jornais, onde as pessoas já entraram em contato, né, com o vírus. A partir daí a gente vai entrar mais um pouco nessa célula, então eu tenho aqui o formato dessa célula e eu consigo ver que essa célula é constituída de proteínas. Então eu tenho aqui também, novamente, uma estrutura que é meio que circular também, e eu tenho aqui, novamente, um centro que é um núcleo, que vai coordenar o funcionamento dessa célula. Aqui também é uma célula, é uma foto verdadeira de microscópio, só que também é uma microscopia diferenciada, onde essas proteínas elas foram coradas com alguns corantes que têm uma fluorescência. Então, eu consigo ver aqui a marcação do núcleo e aqui a marcação de filamentos que tem dentro da célula, que são a actina e miosina, que dá a estrutura e o formato da célula, aqui em vermelho. Essas proteínas, elas estão agrupadas. Essa aqui já é uma imagem tridimensional, mostrando a forma que a proteína ela pode estar constituída nessa estrutura. Tem várias estruturas que a proteína ela pode se constituir. E vamos imaginar que cada tubinho desse aqui, ele é constituído de várias outras estruturas menores, que são chamadas de aminoácidos. Que aqui está um desenho estrutural também mostrando aqui a ligação entre os aminoácidos para poder formar, né, essa estrutura proteica que vai constituir a célula, que vai constituir os tecidos, que vai constituir o organismo vivo. E aí eu já começo a observar aqui uma estrutura molecular. Então, a gente vai entrar aqui agora para as moléculas. Aqui, de forma geral, eu trouxe uma estrutura que também está no ser humano, que seria a água. Então, aqui tenho aqui algumas moléculas de água e como elas se ligam para constituir o líquido, né, no caso. Aqui eu tenho também uma estrutura, que é uma imagem real, de uma estrutura molecular, mas que, de forma geral, a gente não consegue visualizar moléculas através de ferramentas normais, assim, fáceis de se ter. E o que é mais comum, em laboratório principalmente, é que quando você quer observar qual a estrutura química molecular de alguma coisa, você fazer
um experimento com um equipamento chamado de cromatógrafo, onde ele consegue, através da formação desses picos que saem no gráfico, dizer o que está constituída essa estrutura e as ligações que o compõem. E aqui, aprofundando um pouquinho mais, eu tenho a estrutura do átomo. Aqui também é uma imagem que foi gerada, né, a partir, tentando visualizar esse átomo, que é infinitamente pequeno, e vai constituir desse átomo. Então, na física, a gente vai ver, principalmente, que eu tenho, novamente, essa estrutura circular, que ela tem um centro, esse centro é chamado de núcleo, e que nesse núcleo eu vou ter estruturas com cargas positivas e negativas, e ao redor vai existir uma nuvem eletrônica, onde vai existir vários elétrons girando aqui constantemente ao redor desse núcleo, e que eles podem interagir com outras moléculas ao seu redor para fazer ligações químicas, por exemplo. E aí, em química, vocês vão ver como é que isso acontece, né? Como é que esses átomos se ligam para constituir essas moléculas, para constituir todo o resto que a gente está vendo. Então, a gente aprofundou aqui e está, vamos dizer, no mínimo do mínimo que se conhece de estrutura de matéria, né? No nosso universo. Aqui, como você está vendo, é um desenho, então é como normalmente os químicos desenham, né? Colocam um núcleo e essas esferas representando o local onde esses elétrons eles estão circulando, e aqui é como se eu tivesse pego e tirado uma foto e conseguido deixar esses elétrons parados, mas eles não estão parados de forma alguma, eles estão constantemente se movendo rapidamente, fazendo essa nuvem eletrônica, e aqui é como se fosse uma foto, né? Tirei uma foto e ele ficou lá parado. E aqui tem uma imagem também que os pesquisadores fizeram, tentando visualizar esses átomos, então eles conseguiram agrupar 15 trilhões de átomos entrelaçados para poder criar essa linda imagem que está aqui. Vocês podem ver. É muito lindo. Eles usaram alguns conceitos que a gente usa, por exemplo, na biologia, de que eu não consigo ver uma bactéria, mas se eu vejo trilhões de bactérias ao mesmo tempo, eu consigo, trilhões ou bilhões de bactérias ao mesmo tempo, eu consigo visualizá-las a olho nu, sem precisar de um microscópio. Bem que aqui eu acho que eles ainda tiveram que utilizar um microscópio e algum tipo de coloração também para dar esse aspecto. Mas é isso que eu queria mostrar para vocês, né? O que a gente tem de máximo de conhecimento, que seria o universo, e o que a gente tem de mínimo de conhecimento, que são as estruturas atômicas. E a partir daí, a gente vai dar início, né, ao estudo da física e através dos roteiros de estudo. Então, eu preciso saber de vocês, dentro de todo esse patamar de conhecimento que já foi acumulado até agora, o que você já sabia? O que você não sabia daqui? O que eu posso me aprofundar mais? O que eu posso saber mais em relação a isso? O primeiro roteiro de estudo foi em relação ao conhecimento da física. E aí eu gostaria que vocês realmente dessem uma olhada nessa apresentação, observassem e tentassem entender onde está a física dentro de tudo isso. E o que o conhecimento da física ela pode me ajudar para que eu possa cuidar, né, desse planeta que fazemos parte e que nós somos seres conscientes, capazes de fazer uma mudança. Por enquanto é só isso, espero que estejam todos bem, continue se cuidando e até mais.